Sejam bem... Tá, acontece. De novo, vai. Meia palma. Sejam bem-vindos ao AlphaCast. Estamos aqui para mais um episódio Transformando a Educação com a Tecnologia, um projeto desenvolvido pelos alunos do segundo ano do itinerário Alpha com a professora tutora Jaqueline. Mas antes da entrevista começar, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comenta e compartilha com muitos amigos. Deixe seu like. E no episódio de hoje nós vamos receber ele, que é formado pela Universidade Federal de Uberlândia e possui especialização em tecnologia e informática. Com vocês, João Neto! Palmas para ele! Vai. Antes da gente começar com as perguntas, João Neto, a gente queria perguntar para você como você define os conceitos de tecnologia e educação. Bom, é um prazer estar aqui, mais uma vez podendo discutir sobre tecnologia, sobre educação, já que naquela introdução ali, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, a minha dissertação é sobre tecnologia no uso de geometria molecular, ou seja, falando da tecnologia na educação mesmo. E a gente tem que pensar que o mais importante é que não tem como a escola trabalhar isoladamente do mundo. A escola tem que pensar sempre no seguinte: ela tem que estar voltada com as coisas que estão acontecendo no dia a dia. E a tecnologia veio para ficar. Então ela está hoje na escola e a gente tem que entender que isso tem que ser uma igualdade para todo mundo. Sim. E no contexto atual a gente também percebe que há uma desigualdade tecnológica nas escolas públicas e nas escolas privadas. Como que você observa isso no seu período de experiência como professor? Em 1988 eu fui participante do PROINF, que é o Programa Nacional de Informática Educativa, que é quando trouxe a informática para as escolas, tanto públicas quanto privadas. De lá para cá o que a gente viu foi uma grande diferença de aplicação. A escola pública hoje, ela não tem os recursos tecnológicos que a escola privada tem. E o governo deveria fazer a parte dele, que é fazer com que houvesse uma igualdade, já que todo mundo vai disputar depois uma vaga de igual para igual. Ah, mas tem um sistema de cota. Mas no sistema de cota, essa desigualdade se torna muito grande quando se fala em termos de geometria. Você tem um processo todo ampliado ali e a tecnologia vai fazer uma diferença no processo de ensino-aprendizagem muito grande. Então, vamos para a primeira pergunta, que é: qual o papel dos professores na integração da tecnologia nas escolas? Você fazer a sala de aula ser uma sala de aula do século passado, hoje não faz sentido. Você tem que agregar esses recursos tecnológicos que nós temos hoje numa aula normalmente dada. A gente não consegue fugir da teoria, mas a gente consegue amenizar a aplicação desses conceitos usando a tecnologia. Então hoje falar em data show em sala de aula, falar em óculos 3D, falar em recursos tecnológicos, mas você tem que entender o seguinte: isso não dá para ser feito toda a aula, porque você também perde o nexo com relação ao conhecimento mínimo que aquele aluno vai ter que adquirir quando ele fala dessa teoria. A gente percebe também que a tecnologia ela vem sendo usada de uma forma muito dinâmica nas escolas. Isso é muito importante para favorecer o aprendizado. Mas a gente também não pode deixar de levar em conta sobre as formas de aprendizado. Então, tem alunos que aprendem vendo, alunos que aprendem ouvindo, alunos que aprendem escrevendo. E às vezes, com o avanço da tecnologia, a gente perde um pouco desse modo de aprendizado, que é o escrevendo, que é o rabiscando mesmo na folha para poder aprender o conteúdo. Você tem que pensar, João, o seguinte: nós temos numa sala de aula alunos auditivos, alunos visuais e alunos sinestésicos. A diferença que a gente tem é que nós temos que trabalhar com essa gama de alunos. Eu não posso ser especificamente somente um lado. Eu tenho que trabalhar o tempo todo buscando o quê? Buscando um ponto de equilíbrio. Ou seja, nem só uma coisa e nem só a outra. E você disse bem, antigamente o aluno copiava
Hoje a gente vê na sala de aula o aluno tirando uma foto do quadro. Aquela foto nunca mais vai ser vista, né? Que a foto vai servir apenas para fazer volume lá no armazenamento de dados dele, lá do celular. Então isso daí não fez um processo de aprendizagem, porque aquela parte que você está dizendo, copiar e eu observar, ler o quadro e escrever, eu estou fazendo uma retenção de conhecimento. Naquele momento ali eu não faço isso, porque aquela foto eu não vou fazer. Ou então, se eu vou escrever ela depois, eu vou passar ela do celular para a folha, sem na verdade estar prestando atenção no que eu estou fazendo. É um ato mecânico. E na aula você tem que pensar o seguinte: boa parte da aprendizagem sua é feita em sala de aula. O que você faz em casa é apenas um complemento. Mas hoje está tentando fazer com que isso fosse a coisa mais importante, né? Não, nós temos que pensar que a aula é o fator primordial da educação. É ali que você tem uma transferência de conhecimento. É ali que você tem uma discussão, você tem um diálogo. Depois você passa a ter uma coisa, pode ser menos interativa. Isso faz com que o aluno fique apenas passivo no processo de aprendizagem. E aí nós vamos ter dificuldade com relação a isso. Sim. Os slides também contribuem bastante para o nosso aprendizado. Faz de novo. Peraí. Fica tranquilo. E sem contar também que os slides ajudam bastante, né, nosso aprendizado. A gente vê, assim, uma imagem, né, algo mais lúdico, que dá pra a gente pegar essa criatividade, né, que eles usam para fazer slides. Tem muitos professores que colocam GIF também, que a gente olha para GIF e lembra, nossa, esse tal conteúdo é disso e disso. E a gente lembra e faz com que a gente memorize também. Manuela, em 2013 eu fui para Itajubá, na Universidade Federal de Itajubá, fazer um curso de web design institucional, que é montar cursos na internet. Por que naquele momento a educação estava voltando para a criação de cursos online e o processo todo. O que a gente vê? Isso é, na verdade, uma repetição da sala de aula num modo tecnológico, né? Você disse bem, o visual ele é extremamente importante para aquele aluno que é visual. Mas para o aluno que é auditivo, ele já tem uma dificuldade, aquele slide para ele não interfere muita coisa. Por isso que é preciso que o professor mescle aquilo que ele faz. Que ele dê uma aula auditiva, né, mas que no decorrer da aula ele contemple aquele outro aluno, porque senão aquela aula vai ficar falha para aquele aluno que tem uma dificuldade maior. O que é importante para vocês, alunos? É entender qual é o melhor jeito de aprendizagem. Buscar sempre entender a melhor forma. Não adianta ficar 4, 5 horas sentados em casa estudando se não está tendo o quê? Se não está tendo uma resposta para aquilo ali. Então a gente precisa buscar sempre a melhor forma de aprendizado. E a partir dali explorar aquilo para a gente poder visar o nosso objetivo maior, que é concluir o ensino médio e ao mesmo tempo ir para aqui. Buscar a universidade, porque lá você vai ter que continuar esse processo de aprendizagem do mesmo jeito, né? A gente nunca vai parar de aprender, a gente nunca vai estagnar o nosso conhecimento, porque a gente tem que pensar que se a gente usar só o conhecimento que a gente adquiriu na graduação para poder trabalhar, daqui a um tempo a gente vira o homem da pedra, né? A gente vai ser o período da lasca de novo, não vai viver nada. E hoje nós estamos vendo as evoluções muito rápidas, né? Coisas que antes demoravam uma década para acontecer, hoje em 2, 3 anos na educação a coisa superou. E vem as gerações aí, uma atrás da outra, mudando as letras, e cada um do seu jeito. Qual a importância da formação contínua dos professores em relação à tecnologia para melhor aprofundamento em sala de aula? Fundamental. Quem não evoluir hoje, quem não buscar ter uma formação continuada, aprender, usar os recursos tecnológicos que estão aparecendo, a pandemia foi um exemplo desse aí. Ó. Chegou na pandemia e nós tivemos que alfabetizar muito professor aí, que na verdade era um analfabeto digital. E ele teve que conviver com aquilo ali, e para alguns era um verdadeiro inferno. Sendo que ele está evoluindo junto com o quê? Junto com os crescimentos que apareceram. Hoje você tem que buscar, né? Fizemos recentemente uma capacitação aqui no SESI com relação a isso, ela termina agora dia 28 de novembro, e é fundamental o SESI Tech, né? Que a finalidade dele é o quê? É trazer a tecnologia para a sala de aula. O cara tem que entender, não é só uma impressora 3D, não é só um óculos
Não, cara, você tem que imaginar que aquilo ali é um conjunto de coisas. Uma hora dá certo para isso, uma hora dá certo para aquilo ali. Né? Vendo que na pandemia voltou a WebQuest. Né? O WebQuest é uma técnica que a gente tinha. Eu fiz uma pós-graduação em informática educativa em Lavras em 2002. Meu trabalho de conclusão de curso lá era sobre o WebQuest. Na pandemia começaram a falar em WebQuest como se fosse a coisa mais inovadora do mundo. Eu pensei, cara, 18 anos atrás eu já mexia com isso e ninguém dava valor. Né? Então, quer dizer, as técnicas, elas são aplicadas mediante você tem um problema. Eu não vou usar a mesma técnica toda a aula. Eu vou diversificar baseado em quê? Baseado no que tem. Agora, nós temos um outro problema com relação a isso. Tem disciplinas que se encaixam perfeitamente com isso e tem disciplinas que você não consegue fazer esse uso da tecnologia tão intensa, mas você consegue, por exemplo, usar um data show, que é projetar alguma coisa para aquilo ali andar mais rápido. Em vez de um professor desenhar um gráfico lá de matemática, ou uma figura de biologia, ele projeta aquilo ali, a figura está colorida, você tem os detalhes ali na tela e você vai discutir aquilo ali. A gente tem que usar essa tecnologia em prol do benefício da educação, ganhar tempo, ganhar conhecimento, otimizar os processos dentro da sala de aula. Isso aqui vai ser importante para a gente poder entender como é que ela vai aplicar. Agora, não dá para ficar parado profissionalmente. Eu volto a falar aquilo que eu disse há pouco. É o período da lasca. Se eu não evoluir, se eu não continuar acompanhando os processos, daqui a um tempo eu vou estar fora da educação. Porque não vai ter lugar para você. Você vai ter que ficar naqueles rincões aí, onde o pessoal mal tem o GIS e o 4. E a tecnologia hoje chegou para ficar. Né? Você pode ver que a gente não está nem imprimindo folha mais. A gente está mandando arquivo em PDF, quer dizer, a natureza também agradece. É um processo ecológico interessante. Porque para que você vai pegar aquela folha? A folha não era só para transmitir o conhecimento, você tem ele no arquivo PDF, você pode abrir no celular, você pode abrir no notebook, você pode no computador, você tem como acessar aquilo aí sem gastar a impressão de uma folha. Então esse processo faz a diferença também. A educação é um conjunto de coisas que vão juntar e vão trazer referência para isso. Né? A tecnologia chegou e com ela traz uns benefícios e alguns malefícios que você vai eliminando dentro do processo. É uma coisa natural para isso. É importante a gente furar a nossa bolha para entender também que aprendizado nunca é demais, né? Porque senão a gente fica preso, assim como você falou, né? Cara, você aprende todo dia, toda hora com tudo. Né? Um livro que você lê, uma revista que você explora, um jornal, um podcast que você assiste, você tem uma informação e vai buscar aquilo ali. E você tem que pensar o tanto que essa geração hoje é uma geração privilegiada. Antigamente o cara tinha que comprar uma enciclopédia, uma Barça, uma Delta Larousse, nem se fala nisso mais. E quem tinha esse conhecimento era o dono do saber. Eu tinha que pedir o meu vizinho emprestado lá um livro lá da Barça para ele fazer uma pesquisa. Hoje com o seu celular, em milésimos segundos você tem condição do quê? De ter aquela informação. Né? Nós temos um conflito no Oriente Médio, aí você nunca foi no Oriente Médio, mas você tem imagens reais daquilo ali. Se você pega um óculos em 3D ali, você já consegue andar pelo lugar. Você consegue ter uma visão do que o pessoal lá está vivendo aquilo ali. A gente tem que explorar isso. A tecnologia veio para poder ajudar. Você tem essas imagens hoje, 8K, né, porque 4K já está ultrapassado. Quer dizer, e aí você vê o quanto isso. A Copa do Mundo no Brasil foi transmitida em 8K para a Europa, e nós aqui no Brasil não tínhamos conhecimento do 8K. Agora que está chegando as primeiras televisões de 8K, e quer dizer, uma resolução perfeita, onde você olha os detalhes, né? E sendo que nós viemos uma turma aí do Full HD, quer dizer, uma coisa que era totalmente primitiva. Temos que explorar isso, essa tecnologia, sim. Ela tem que vir para a sala de aula, ela tem que nos auxiliar, nos ajudar a entender, fazer esse caminho nosso ficar mais fácil. Né? Eu vou aprender com uma dificuldade muito menor. Essa é a intenção da tecnologia aliada à sala de aula. Bastante interessante. Sim. Muito. Conclui agora. Respira. Bastante interessante. Conclui, velho. A bala de coco. Ah, é, a bala de coco. Tem que fazer um merchan aí. Peraí. Agora, gente,
temos um mimo para o nosso convidado, lá do Doce Coco Gourmet, é uma mãe do nosso colega Gabriel Borges, que está fazendo aqui esses doces para o nosso convidado de hoje, o João Neto. Já siga nas redes sociais, que vai estar aqui na descrição. Sim, em nome da Escola SESI, da nossa professora Jaqueline, agradecemos o senhor por ter aceitado esse mero convite de estar fazendo aqui esse podcast. E pela disponibilidade de poder vir aqui e debater sobre um assunto tão importante que a gente precisa de conhecimento constante para saber sobre esse benefício que é a tecnologia. Muito obrigada. Palmas. Eu posso falar ou fica? Pode falar. É sempre um prazer poder interagir, trocar ideias, né, buscar novos conhecimentos, falar de uma coisa que a gente gosta, que a gente mexe, que a gente trabalha, porque eu falo que a tecnologia ela tem que estar agregada sempre a tudo que você faz na vida, na modernidade. Então, poder fazer esse momento aqui com vocês foi de muito prazer. Muito obrigado pelo convite e até a próxima.